Olá, amigos, sejam bem-vindos a esse estudo de hoje. Eu acredito que nós estejamos em um momento muito especial e importante, que é o início desse novo ano, né? A gente acabou de passar o Rosh Hashanah, a gente está começando um novo ano, 5.784, de acordo com o calendário hebraico, e eu acredito que essa seja uma excelente oportunidade para a gente dar início a um estudo que seja importante, edificante, que aumente, sabe, a nossa inteligência, espiritualidade e também que eleve a nossa consciência no que se refere à Torá. E eu andei pensando, sabe, qual seria o estudo ideal a ser feito nesse momento, né, do início do ano, e a conclusão que eu cheguei é que talvez não tenha nenhum estudo melhor do que o estudo desse livro chamado Mesilat Yesharim, que é o Caminho dos Justos, do Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. E então é isso, hoje a gente vai começar essa série, esse estudo que, com a ajuda do Criador, né, vai ser diário desse livro, tá bom? O estudo do Caminho dos Justos do Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Então eu vou começar lendo o prefácio dessa edição brasileira, tá bom? Esse livro ele pertence, né, ao selo da editora Sefer. Quem tiver interesse, né, em adquirir, eu altamente recomendo. E nesse prefácio a gente ele fala um pouco sobre quem é o autor do livro, fala também um pouquinho sobre o conteúdo, e depois que a gente terminar, né, esse prefácio, a gente então vai dar início à introdução do livro pelo próprio autor, tá bom? Então vamos lá. O Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, ou também chamado, né, conhecido como Ramchal, né, assim conhecido devido às suas iniciais do seu nome em hebraico, foi uma das figuras mais extraordinárias da nossa história. Nascido em Pádua, na Itália, no ano de 1707, revelou ainda criança sua verdadeira genialidade no estudo da Torá. Aos 11 anos de idade, já dominava totalmente o Talmud, e aos 14 escreveu o livro Lashon Limudim. Também muito jovem, exatamente aos 13 anos, mergulhou no estudo da Kabbalah, a partir das obras do Arizal. E seu talento fez com que ele se tornasse um dos grandes cabalistas de todos os tempos. Como havia ocorrido séculos antes com o Ramban, né, com Maimônides, também o Ramchal foi um dos eruditos mais polêmicos e discutidos de sua geração. Sua extrema capacidade, especialmente no campo do misticismo judaico, chegou a levantar desconfiança entre os estudiosos, pois vivia-se a época posterior à dos falsos messias, Reuveni na Itália e Shabtai Tzvi na Europa Oriental. E as desastrosas deturpações espirituais que produziram ainda traziam à tona a profunda cautela da comunidade rabínica, principalmente em relação ao estudo da Kabbalah. O Ramchal integrava o grupo erudito chamado Mevakshei Hashem, né, de Pádua, que dedicava-se ao serviço divino e ao estudo da Kabbalah. Nesse ambiente estimulante, ele escreveu livros não só defendendo o estudo da Kabbalah, mas também obras como Adir Bamaron e Dat Tevunot, que abordam os mistérios da providência divina, da salvação e dos Meshichim. A natureza inovadora e rica do seu trabalho levou outro membro do grupo a mencioná-lo, talvez de um modo descuidado, em uma carta enviada a um sábio de Vilna, o Rabbi Mordechai Yafé. O Rabino Moshe Raguiz, de Altuna, outro famoso sábio da época, escreveu aos sábios de Veneza exigindo que acabassem com os perigosos Mevakshei Hashem. Foi quando começou então a perseguição ao Rabbi Moshe Chaim Luzzatto e também ao seu grupo de estudos. E também aos rabinos de Ancona, para que investigassem o Ramchal.
da cabeça até os pés, fizessem uma investigação completa sobre ele. Pois havia sido informado que ele, o Ramchal, receberia mensagens de um Magid, de um anjo, né? Ele estava aprendendo o Kabbalah e os segredos do universo diretamente com um anjo, que por sua vez estava, né, esse anjo revelando todos esses segredos. As cartas fizeram com que os líderes religiosos italianos se dirigissem ao mestre do Ramchal, na época o Rabi Yaakov Bassan, pedindo-lhe que limitasse as atividades do seu jovem e brilhante discípulo. Em consequência, o Rabi Moshe Chaim Luzzatto foi obrigado a assinar um documento permitindo que seus trabalhos fossem escondidos e comprometendo-se a parar de estudar com o anjo, né, com esse Magid. Não foi o bastante. As sanções da comunidade rabínica local contra o Ramchal continuaram até tornarem o Rabi Moshe Chaim Luzzatto um objeto de um herem. O que é um herem? Herem é uma carta de excomunhão. Nessa situação dolorosa e injusta, o Rabi Moshe Chaim Luzzatto então deixou Pádua e seguiu para Amsterdã, esperando encontrar um ambiente receptivo às suas ideias e ao seu trabalho. Apenas mais tarde se tornaria claro que o alto rabinato da Itália e de alguns outros países europeus havia se deixado tomar pelo medo frente à postura inovadora do Ramchal. Né? O Ramchal era um revolucionário na sua época, tão jovem, né? Praticamente sem barba nenhuma, já muito estudado na Torá oral, né? Na Torá escrita, e agora também, sabe, ensinando o Kabbalah. Isso foi visto pelas pessoas, né, mais pelo establishment, por assim dizer, como algo muito perigoso. Ramchal era um ilustre estudioso que viria a iluminar o mundo de gerações futuras. Né? Hoje, as principais escolas e as escolas sérias de estudo de Torá têm como leitura obrigatória, né, o livro Mesilat Yesharim, O Caminho dos Justos. Dentro do contexto religioso da época, não é impossível compreender se as razões que determinaram intolerância e medidas extremadas contra o Ramchal. O risco da difusão, né, de um misticismo pernicioso, supostamente, né, correto, ainda tumultuava os meios rabínicos. Mas com o tempo, a verdade emergiu mais forte do que nunca e o Ramchal foi consagrado como um dos sábios mais importantes de todas as gerações. Seus livros são tratados até hoje como fontes de referência no estudo da nossa Torá. Como muitos dos líderes da nossa história, o Ramchal acalentava o sonho de morar na terra de Israel para poder se aproximar ainda mais do Criador. E assim fez, indo morar na cidade de Akko. Porém, 3 anos depois de sua chegada, faleceu precocemente aos 39 anos de idade, sendo enterrado na cidade de Períades, ao lado do túmulo do Rabi Akiva. O Ramchal fala sobre, né, ele criticava os sábios da sua geração. E, de certa forma, essa crítica também pode ser aplicada nos dias de hoje para a gente, né, para alunos e estudantes de Torá. Ao mesmo tempo em que se defendia com humildade em carta, né, ao seu mestre, o Rabi Yaakov Bassan, das acusações feitas contra sua pessoa e seus objetos de estudo, o Ramchal avaliava a situação espiritual da sua geração. O Ramchal, ele dizia que os homens se dedicavam ao estudo, mas não à essência da vida. Mesmo os mais religiosos e sábios não procurariam uma verdade, a integridade e a profunda devoção ao Criador. Mas, em vez de simplesmente criticar e atacar, ele respondeu aos seus antagonistas, escrevendo o magistral livro, esse, né, que nós estamos iniciando, Mesilat Yesharim, que em português foi traduzido como O Caminho dos Justos. Então, sobre esse livro agora. O Ramchal escreveu esse livro, Mesilat Yesharim, aos 33 anos de idade. Trata-se de um programa de vida dividido em etapas, dirigido aos que aspiram a aprofundar a sua devoção ao Criador de forma mais pura. E essa talvez seja a razão do porquê eu resolvi, fazer esse estudo com vocês nessa época do ano. Eu acho que, para que a gente tenha alguma chance, uma verdadeira, né, chance de nos aproximarmos ainda mais do Criador, da luz do Criador, é importante que nós nos aprofundemos em nossa devoção. Sejamos, para que a gente consiga ser mais devotos.
O livro ele foi aceito com o mesmo entusiasmo pela comunidade ashkenazita, inclusive os Hassidim e também os Sefaraditas, ou seja, todos os diferentes grupos, né, aceitaram de bom grado o conteúdo desse livro. O livro ele aborda todos os passos do homem ao longo da trilha que conduz ao Criador, sem deter-se em considerações filosóficas ligadas à divindade, tão comuns nas obras de estudiosos da Idade Média. Com rara sabedoria, porém, o Ramchal inclui tais considerações nas entrelinhas das descrições dos meios para se alcançar o aperfeiçoamento espiritual. O caminho dos justos baseia-se no ensinamento do Tanaíta, o Rabi Pinhas ben Yair, segundo o qual, ele diz: o estudo da Torá leva a pessoa à precaução. A precaução leva à presteza. A presteza leva à integridade. A santidade leva à inspiração divina. E a inspiração divina leva à ressurreição dos mortos. O ensinamento começa falando de virtudes morais e termina com uma afirmação de caráter mais elevado. Mas o Ramchal deixou o lado, vamos dizer assim, místico, explícito, fora desse livro. O ensinamento da Kabbalah, ele não está, vamos dizer assim, explícito no livro, mas certamente nas entrelinhas dele. Isso, talvez, devido à pressão que ele sofrera ainda em Pádua. Talvez nos mostrando que, antes de se aproximar do universo da Kabbalah, a pessoa já deve ter atingido um ponto máximo do seu aperfeiçoamento ético e moral. É verdade que o estudo da Kabbalah ele é importante e deve ser, a pessoa deve pelo menos ter o interesse ou a curiosidade, o desejo de querer aprender um pouco mais sobre a parte mais oculta da Torá, mas a verdade é que para que a pessoa tenha um real entendimento, um conhecimento, um entendimento profundo da sabedoria da Kabbalah, é importante que previamente ela já tenha um certo nível de aperfeiçoamento ético e moral, para que de fato ela possa colher os frutos, os verdadeiros frutos que o estudo da sabedoria da Kabbalah de fato pode oferecer. Os rabinos Yehuran de Mir e Yitzhak Hutner, que são eruditos da geração passada, afirmam, no entanto, que os conceitos da Kabbalah fazem parte do Mesilat Yesharim. Ou seja, os conceitos da sabedoria da Kabbalah, na verdade, fazem parte desse livro, ainda que de maneira não explícita, não revelada. Então, de certa forma, ao estudarmos esse livro, nós também estamos estudando conceitos fundamentais que fazem parte da sabedoria da Kabbalah, ainda que esses conceitos não estejam explícitos no livro. O livro ele agrega referências das mais variadas fontes, como o Talmud e o Midrash. É clara também a influência dos escritos de Maimônides, do Rambam, em diversos conceitos, ideias e até em alguns termos utilizados pelo Ramchal. São famosas as palavras do Gaon de Vilna, um grande sábio, um grande erudito, que disse: se o Ramchal estivesse vivo, eu iria a pé visitá-lo e dele aprender o Mussar e a aquisição das virtudes. Segundo Gaon, que, ao ler Adir Bamaron, vestiu roupas festivas e afirmou que o Ramchal havia entendido a verdadeira profundidade dos escritos do Ari. Mesilat Yesharim, o caminho dos justos, seria o melhor dos livros do Mussar, sem conter sequer uma única palavra supérflua. Esse livro que a gente vai começar a estudar hoje. Referências honrosas não faltam ao livro. Conta-se que o Rabino Chaim de Volodim, fundador da famosa Yeshiva, ao despedir-se de seu aluno, o Rabi Zundel de Salant, disse-lhe: o livro Mesilat Yesharim deve ser sua bússola. O Rabi Israel de Salant, aluno do Rabi Zundel e precursor do movimento do Mussar, encontrou no livro um dos alicerces básicos da sua doutrina, dos seus ensinamentos. Várias ideias e abordagens de Mesilat Yesharim foram mais tarde desenvolvidas por importantes líderes racídicos. O Magid de Koznitz, autor do livro Avodat Israel,
o Rabi Menachem Mendel de Riminov e o Rabi Ohev Israel viram o livro como um valioso guia para a busca da perfeição do caráter da alma. E é sobre isso. Esse livro ele tem como o principal objetivo aperfeiçoar o nosso caráter, aperfeiçoar a nossa alma, para que dessa forma nós realizemos o serviço divino, o trabalho para o Criador, a disseminação da luz do Criador da maneira mais adequada possível. Empolgação semelhante foi demonstrada pelo Rabi Tzvi Elimelech, de Dinov, um dos grandes nomes do Hassidismo e autor do livro Bnei Yisachar. Muito bem. Com isso dito, sobre o conteúdo, antes da gente dar início com a introdução do autor, é necessário frisar que esse é um livro de estudo e não de leitura. Não é um conteúdo que a gente lê como se estivesse lendo um jornal ou um livro de romance, nada disso, não. É um livro de estudo. Mesilat Yesharim, o Caminho dos Justos, é isso, um livro de estudo. E, como o próprio autor nos lembra na introdução original, que a gente vai ler daqui a pouco, o proveito virá após leituras e revisões sucessivas. A verdade é que, pelo menos uma vez por ano, eu pego esse livro para ler. Porque eu sei da importância da revisão constante do conteúdo desse livro para aprimorar ainda mais o meu trabalho espiritual. E é dessa forma que eu gostaria que vocês também se aproximassem desse conteúdo, desse livro. Não vai ser mais um curso, não vai ser mais só uma aula, sabe, sobre um assunto e tal, não. É algo realmente que precisa da sua atenção, da sua dedicação. Se você realmente deseja aperfeiçoar a si mesmo e trazer mais luz para a sua vida e para o mundo. É supérfluo dizer que Mesilat Yesharim, o Caminho dos Justos, é um manual prático de moral e ética, destinado a modificar a nossa maneira de pensar e de agir, sempre com o objetivo de nos aperfeiçoar espiritualmente. É importante também ter em mente que os níveis ou degraus mais elevados da escala espiritual podem não ser aplicáveis a todas as pessoas. O leitor observará que no início do capítulo 13, o Ramchal nos diz: até aqui escrevi o necessário para o justo, daqui em diante escreverei para o Hassid, aquele que vai além da obrigação. Em síntese, a primeira parte do livro trata do que é exigido de cada um de nós. O que é exigido de todo ser humano, de toda pessoa? A segunda parte dirige-se àqueles que querem elevar-se ainda mais e conhecer uma maior aproximação com o Criador, ou seja, alcançar um maior estado de Devekut. Embora o livro descreva vários degraus ou etapas, não devemos aguardar a consolidação de cada uma delas dentro de nós para lermos a seguinte. A razão é tão bela quanto verdadeira. Por estarmos constantemente galgando os degraus da escada das virtudes em busca de nosso aperfeiçoamento espiritual, é possível nos encontrarmos simultaneamente em mais de um degrau, graças à capacidade abrangente e dinâmica da nossa alma que busca um contato mais amplo e profundo com o Criador. Por outro lado, abrindo mão de qualquer postura que se assemelha a julgamento, é essencial descobrirmos e aceitarmos até onde podemos chegar. Ou seja, a gente tem que fazer o estudo, a gente tem que se dedicar, mas sabendo que talvez em algum momento a gente chegue no nosso limite e que talvez nesse momento seja melhor a gente, internalizar tudo que a gente aprendeu até agora, praticar tudo aquilo que a gente aprendeu até então, para que a partir disso a gente prossiga no nosso crescimento e no nosso desenvolvimento. Inclusive para os capítulos iniciais, os primeiros passos sejam realmente aprendidos em toda a sua seriedade. Muito bem. Com isso nós terminamos então essa primeira parte. Amanhã, Bezrat Hashem, com a ajuda do Criador, nós vamos dar continuidade com a introdução do livro feita pelo próprio autor, pelo próprio Ramchal, Rabi Moshe Chaim Luzzatto. Tá bom? Então é isso, tudo de melhor e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.